eu gostaria de pedir que os irmãos ficassem de pé e abrissem a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1. Versículo 7. Versículo bastante conhecido, mas que serve para a nossa edificação nessa noite. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu vou repetir a leitura desse texto. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos cantar. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer nos céus, muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o vencedor. Tu és aquele criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas pela Tua palavra de poder, e aquele que, pelo Seu próprio poder, tem feito com que todos os inimigos sejam colocados por destrado dos Seus pés. Nós Te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor cuida de nós. Te louvamos porque o Senhor cuida de nós de uma forma carinhosa. E louvamos ao Senhor pelo privilégio, pela alegria, pela grande honra para nós, que é poder estar aqui na Tua presença. Quando sabemos, Senhor Deus, que não estás aqui simplesmente por seres um Deus onipresente, mas que de uma forma muito especial, muito específica, o Senhor se encontra aqui conosco, cultuando a Deus. O Senhor se encontra aqui conosco, fazendo parte desse culto, desse louvor, dessa adoração que é Tua.
O Senhor está aqui conosco quando a palavra é pregada, é o Senhor quem prega, é o Senhor quem fala conosco. Por isso, Senhor Deus, nós te adoramos, nós te louvamos e te agradecemos, porque não somos merecedores de tamanho privilégio. Portanto, assiste-nos nesse culto, não permite que façamos absolutamente nada que seja centralizado no homem. Senhor Deus, livra-nos do mal e guia-nos pelo caminho eterno. Por isso nós te oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, ainda de pé, eu peço que vocês abram no Salmo de número 19. E a gente vai ler do versículo 7 até o 13. Versículo 7 até o versículo 13. Eu queria que lêssemos de forma conjunta, todos juntos, aqueles que têm a versão atualizada. Vamos ler todos juntos. Assim diz a palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Discernir as próprias faltas. Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Os irmãos podem sentar. Irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, ele ressalta a perfeição, a fidelidade, a retidão da lei do Senhor, e ela termina por mostrar a nós duas características interessantes, aonde é que a lei do Senhor vai nos levar. E a lei do Senhor nos leva à convicção de pecado. A lei do Senhor nos leva à convicção de que somos tão pecadores que cometemos pecados até que nos são ocultos. Mas não apenas cometemos pecados ocultos, cometemos pecados que também conhecemos muito bem. Por isso que no versículo 13, ele nomina o pecado. Também da soberba, guarda o teu servo, para que ela não me domine. Esse é um momento precioso na vida da igreja. Um momento em que você pode pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados, confessando diante dEle, e só diante dEle, o seu pecado, para que Ele possa então perdoar você. A Bíblia diz, e nós cantaremos em seguida, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar. Portanto, passemos alguns instantes em oração silenciosa, cada um colocando diante de Deus o seu pecado. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós temos quebrado a tua lei. Não por outra razão,
mas porque somos tantas vezes rebeldes diante do Senhor. Quantas vezes nós sabemos que quebramos os teus mandamentos, e isso não tem nos constrangido o suficiente para pararmos de pecar. Senhor Deus, eu te peço misericórdia. Eu te peço misericórdia por cada pessoa aqui, por cada crente, por cada irmão, por cada irmã que tem lutado contra o seu pecado. Nós te pedimos que a tua lei, de fato, na nossa vida seja mais desejável do que o ouro e seja mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Que, como ouvimos nessa manhã, a convicção da tua presença ao nosso lado, em todos os momentos da nossa vida, nos constranja a abominarmos o pecado, a dizermos não à injustiça e a detestarmos, a termos ojeriza a tudo aquilo que se levanta contra o Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós te pedimos perdão, pois oramos no nome de Jesus. Amém. O versículo 14 desse salmo diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Vamos cantar 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, irmãos, no livro do Êxodo, agora no capítulo 7, versículos de 14 a 25. Palavra de explicação à igreja, os textos que temos colocado têm sido agora mais espaçados, porque temos colocado outros textos, os textos que vão entre uma liturgia e outra, no boletim, para que vocês possam ser ajudados em casa a seguir a leitura da Escritura. Então isso é um auxílio que está sendo dado às famílias, à igreja, para que dia após dia vocês tenham uma razão a mais para cultuar ao Senhor, e que seja facilitado então esse trabalho na casa de vocês. Agora vamos ler a resposta, a primeira resposta que Deus dá à dureza de coração de Faraó, com essa chamada primeira praga do Egito. Vamos ler de forma alternada, do capítulo 7, do versículo 14 até o 25. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés:
O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. E lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa aí o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e os seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Meus irmãos, é impressionante a gente perceber o que Deus faz para salvar e para libertar o seu povo. Até que ponto ele chega. Isso aqui é apenas a primeira de 10 pragas, culminando com aquela última, que um primogênito seria sacrificado. Portanto, esse é o nosso Deus, que sacrifica o seu primogênito, o seu unigênito, para que nós sejamos salvos nele. Vamos louvar e engrandecer esse Deus maravilhoso. Vamos colocar de pé, irmãos. E nesse primeiro cântico, você se veio preparado para isso, a oportunidade de trazer ofertas até o gasofilácio. Sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus.
os anjos pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na terra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Testing. Please turn with me in your Bibles to the first epistle of Peter. Por favor, abram suas Bíblias em 1 Pedro, na primeira epístola de Pedro. 1 Peter chapter 2 verses 13 through 17. 1 Pedro 2, versículos 13 a 17. As we read the scriptures this evening, Ao lermos a Escritura nessa noite, we are reminded that the Spirit of God makes the reading of His Word nós somos lembrados de que o Espírito de Deus faz da leitura da sua palavra, but especially the preaching of His Word is an effectual means of convincing and converting sinners. mas especialmente a pregação da palavra, um meio efetivo e eficaz de convencer pecadores. All Scripture is inspired by God Toda a Escritura é inspirada por Deus and is therefore profitable that we might be thoroughly furnished unto every good work. e por isso ela é útil para fazer com que sejamos levados a toda boa obra. So the Bible teaches us that when we come to read the Scriptures or to hear it preached, Então a Bíblia diz para nós que quando nós lemos a Escritura ou a ouvimos sendo pregada, we must come to it with diligence, preparation and prayer. precisamos fazer com diligência, com preparação e oração. We must receive it with faith and love.
Devemos recebê-la com fé e amor. We must lay it up in our hearts. E devemos acalentá-la no nosso coração. And we must practice it in our lives. E devemos praticá-la na nossa vida. So give careful attention to this reading of God's word. Então prestem muita atenção na leitura da palavra de Deus. De 13 a 17. 1 Pedro 2, de 13 a 17. Diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Let us pray. Vamos orar. Our gracious God and Father, Gracioso Deus e Pai, how we do thank you and adore you again for this opportunity to gather in the name of our Savior. como te agradecemos e adoramos por essa oportunidade renovada de adorar ao Salvador. Father, we come before you not in our own merit or name, Senhor, nós não chegamos na Tua presença pelos nossos próprios méritos ou no nosso próprio nome. but Lord, we come before you in the name of our Savior and in the merit of Jesus. Senhor, mas chegamos na Tua presença no nome e pelos méritos de Jesus. And we ask you, O Lord, E nós te pedimos, Senhor, that you would help us que o Senhor nos ajude in the hearing of your word this evening, em ouvindo a Tua palavra essa noite. that we might set our affections above where Christ is seated at your right hand. Que as nossas afeições sejam colocadas lá onde Cristo está sentado na Tua mão direita. That we might bring our minds captive to the obedience of Christ. E que as nossas mentes sejam trazidas cativas à obediência de Cristo. Help us, O Lord, to think your thoughts after you. Senhor Deus, nos ajuda a pensar os Teus pensamentos. And I ask that the words of my mouth and the meditations of our hearts would be acceptable in thy sight. E eu te peço que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. For it's in Jesus' name we pray. Porque oramos no nome de Jesus. Amen. Amém. One of the things that is often distressing to me as a pastor Uma das coisas que são muito complicadas para mim como pastor is that many Christians live in a state of weakness and ignorance. é que muitos cristãos continuam vivendo num estado de fraqueza e ignorância. And this especially becomes obvious when particular trials or burdens or tribulations come into our lives. Isso se torna ainda mais claro quando algumas perseguições, dificuldades e dores aparecem nas nossas vidas. The Bible says that troubles will come. A Bíblia diz que problemas virão. Or as Paul tells Timothy, all who will live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Ou como Paulo diz a Timóteo, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguição. And many Christians look like they are doing well as long as things are going their way. Muitos cristãos parece que as coisas só vão bem para eles se as coisas estão indo do seu próprio jeito. As long as things are going well at work, Se as coisas estão indo bem no trabalho, or going well in the home, ou se estão indo bem dentro de or casa, we have not been visited by any providential sickness, se não formos visitados por nenhuma doença providencial, we seem like we are prospering in the Lord. parece que nós estamos prosperando no Senhor. But the moment trials and tribulations come, Mas no momento que as dificuldades e tribulações começam, we see many Christians woefully lacking in maturity and steadfastness. vemos muitos cristãos faltando maturidade e coragem. They are tossed back and forth by every wind that blows their way. E então eles são levados de um lado para o outro por qualquer vento que And apareça. it's also very distressing to me at times Mas também é muito complicado para mim when we perceber listen to the general run-of-the-mill evangelical preaching. quando nós ouvimos aquilo que se chama de pregações do meio evangélico. We turn on our radios and listen to preachers that are preaching to multitude of people. A gente liga o rádio e começa a ouvir pregadores que pregam para multidões de pessoas. Or we're given a tape or a
MP3 of some particular sermon, ou nos é dado uma fita, um MP3 de alguma pregação and we específica. discover that in today's preaching there's really no depth to it. E a gente percebe que nas pregações de hoje em dia não há muita profundidade. It's not the kind of preaching that really strikes to the heart. Não é o tipo de pregação que fala diretamente ao coração. It's not the kind of preaching that stops us in our track, that arrests our attention. Não é o tipo de pregação que faz com que a gente mude de caminho, que faz com que prestemos realmente atenção. But it's the kind of preaching that just produces a stunted state in the life of the church and individual Mas é o Christians. tipo de pregação que tão somente faz com que o estado de apostasia termine por acontecer na igreja. It's kind of like going and seeing people who don't eat real nourishing food. É como ver pessoas que não comem comida que verdadeiramente alimenta. They don't tend to grow tall. Parece que eles não crescem, não ficam tão altos. They don't tend to grow full. Eles parecem que não ganham massa. Their bones are weak. Seus ossos são fracos. And the slightest little buffeting breaks them so easily. E qualquer coisa que aconteça faz com que eles fiquem doentes e se quebrem. And that is the way it is with many today in the church of Jesus Christ. E é isso que está acontecendo com muitos hoje na igreja de Jesus And Cristo. one of the reasons for that, E uma das razões para isso, one of the reasons why preaching doesn't produce growth and maturity the way it ought and should, uma das razões das pregações não produzirem crescimento e maturidade como deveriam, is because there is too little reference in preaching to a doctrine that we know as the fear of God. é porque há muito pouca menção a uma doutrina que nós conhecemos como o temor do Senhor. In fact, I can guarantee you that if you listen to a lot of evangelical preaching, Eu até posso garantir a você que se nós ouvirmos muito das pregações evangélicas de nossos that it dias, is a theme that you will hear very little about. é um tema que você vai ouvir muito pouco sobre ele. If I was to ask the run-of-the-mill Christian, what is the fear of the God? Se eu fosse perguntar a um cristão qualquer o que significa o temor do Senhor, They probably couldn't really give me an answer. ele provavelmente não me daria uma resposta correta. They would say something like, yeah, you know, that's something that we read about a little in the Old Testament, E alguns poderiam até dizer, a gente lê um pouquinho sobre isso lá no Velho Testamento. and maybe we might find it in the New Testament. Talvez a gente até ache alguma coisa no Novo Testamento But it's também. not really something that we understand and comprehend, think about and meditate Mas não é upon. algo que a gente entende, compreende ou pensa. A gente não se preocupa muito com isso. This morning, as I was addressing the men in Sunday school, Hoje de manhã, quando eu estava falando aos homens na escola I dominical, began to talk about this doctrine of the fear of God. eu comecei a falar sobre essa doutrina do temor de Deus. It is a prominent theme in Scripture. A Bíblia a tem como um tema primordial na Escritura. And we see that the men and women who were prominent in the Bible E nós percebemos que os homens e mulheres que foram grandes na Bíblia were men and women that feared the Lord. foram homens e mulheres que temeram ao Senhor. In fact, many of us sing about the fear of God. É verdade que muitos de nós até cantamos sobre o temor de In Deus. that great gospel hymn by John Newton called Amazing Grace. Naquele grande hino conhecido como Maravilhosa Graça. In the second verse, he gives us these words. No segundo verso ele nos traz essas palavras. 'Twas grace that taught my heart to fear, Foi a graça que fez com que o meu coração temesse. and grace my fears relieved. E em graça eu fui liberto do temor. In fact, the great New Testament expositor John Murray De fato, o expositor do Novo Testamento chamado John Murray said this about the fear of God. disse isso acerca do temor de The Deus. fear of God is the soul of godliness. O temor do Senhor é a alma da piedade. If there is no fear of God, Se não há temor de Deus, there will be no godliness. não haverá piedade nenhuma.
And any man or woman that is truly godly E qualquer homem ou mulher que é verdadeiramente piedoso, will be a man or woman that fears the Lord. certamente será homem ou mulher que teme ao Senhor. Look at how the fear of God functioned in the life of Abraham. Veja como o temor do Senhor funcionou na vida de Abraão. When God called Abraham to sacrifice his son Isaac, Quando Abraão foi chamado por Deus para sacrificar seu filho Isaque, Abraham obeyed the voice of God. Abraão obedeceu à voz de Deus. And as God at the last moment stayed his hand from striking death to his son, E quando no último momento Deus disse a Abraão para não matar o seu filho, God said to Abraham, "Now I know you truly fear me." agora Deus disse a Abraão, agora eu sei que você verdadeiramente me teme. Or when we read the story in the book of Genesis, chapter 39, about Joseph, the son of Jacob. Ou como a gente vê a história lá no capítulo 39 de Gênesis de José, o filho de Jacó. When he had been so wickedly and so unjustly treated by his brothers and sold or given into slavery. Como ele foi tão maltratado de uma forma injusta pelos seus irmãos e foi vendido pelos egípcios. When he had every right to have been angry at God for allowing that to happen to him. Como ele poderia ter todo o direito até de ficar chateado com Deus porque ele permitiu que essas coisas acontecessem com ele. Porque ele simplesmente disse aos seus irmãos sobre um sonho que o próprio Deus havia dado a ele. He's put in the house of Potiphar. Ele então vai para a casa de Potifar. And his wife, Potiphar's wife, comes to try and seduce him. E a mulher de Potifar tenta seduzi-lo. But Joseph says, "How can I do this? Mas aí José diz, como é que eu posso fazer isso? How can I fear God Como é que eu posso temer a Deus and commit such sin?" e cometer tamanho pecado? And because he feared God, he endured the suffering and the hardship of imprisonment. E porque ele temeu ao Senhor, ele foi para a prisão. And apparently being forgotten to die in prison. E aparentemente ele foi esquecido para morrer na prisão. But he feared the Lord. Mas ele temeu ao Senhor. Well, think about that book in the Old Testament, the book of Ecclesiastes. Pense no livro de Eclesiastes do Velho Testamento. Kind of a hard book to really understand. You begin to read it and you say, what is God trying to teach us in this book? É um livro difícil de ser entendido. A gente lê o livro e quando começa a ler a gente pergunta, o que é que Deus está querendo nos ensinar aqui? Well, God tells us Bom, Deus diz a nós, at the very end of the book. no finalzinho do livro, As the preacher speaks these words, quando o pregador prega essas palavras, "This is what I've learned isso é o que eu aprendi. from the pursuit of all knowledge, Depois de perseguir, in pursuing all things. depois de buscar toda a sabedoria e todas as coisas, essa é a verdade. Fear God and keep His commandments." Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. That is the fullness of the whole matter. Esse é o homem por inteiro. Now, we've been talking about in this conference the theme of covenant theology and mission. Nessa conferência a gente tem falado sobre a doutrina da aliança e missões. And in dealing with that theme, I said that one of the works that God is doing in the world through His Son, our Savior, is building His church. E eu falei durante esses dias que uma das obras de Deus nesse mundo por essa doutrina através do seu Filho, edificando a sua igreja. He is building a church out of all of those that He is gathering out of the nations. Ele está edificando a sua igreja a partir de todos esses que ele traz de todas as nações. Bringing them out of darkness into His marvelous light. Trazendo eles das trevas para a sua maravilhosa luz. Translating them from the kingdom of Satan into the kingdom of His own dear Son. Trazendo ele do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. That as the church we might show forth His praise to a lost
and dying world. E exatamente por conta disso, como igreja, nós devemos manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua He maravilhosa says in luz. chapter 2 verse 9, but you are a chosen race. Ele diz no capítulo 2, versículo 9, vocês são uma raça eleita, a royal priesthood, sacerdócio a real, holy nation, nação santa, a people for God's own possession, povo de propriedade exclusiva de Deus, that you might proclaim the excellencies of him who have called you out of darkness into his marvelous light. a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa And on the luz. basis of that truth, E com base nessa verdade, on the reality that God has saved us from our sins, pela realidade concreta de que Deus nos salvou dos nossos he pecados, says in verse 11 that we are no longer to live as those in the world, ele nos diz no versículo 11 que não mais devemos viver como esses do mundo, but we are to abstain from the passions of the flesh which war against our soul. mas que devemos nos abster das paixões da carne que fazem guerra contra a You alma. see, he says to us, now that God has redeemed us, Ele diz, olha, já que agora Deus nos redimiu, now that he has brought us out of death unto life, agora que Ele nos trouxe da morte para a vida, we are to live no longer like those trapped and caught in their sins, nós não devemos ainda continuar vivendo como aqueles que são pegos no seu pecado, but we are to live to the praise and honor and glory of mas God. devemos viver para o louvor, honra e glória de Deus. Now he tells us many things that we are to do as God's people, Ele nos diz muitas coisas que nós devemos fazer como povo de Deus. but I'm just focusing on these two words in verse 17. Eu apenas estou focando nessas duas palavras no versículo He 17. says, as those who have been redeemed out of death, we are to fear God. Ele diz para aqueles como nós que fomos redimidos das trevas que devemos temer a Deus. Now, what is the fear of God? Agora, o que é o temor de Deus? Well, I sum it up this way. Bom, eu resumi dessa forma. The fear of God O temor do Senhor is a sense of God's infinite goodness and excellence. é um senso da bondade infinita e da excelência de Deus. You see, the fear of God begins with the vision of Isaiah. I saw the Lord high and lifted up, and his train fills the temple. Então veja, o temor do Senhor começa com aquela visão de Isaías. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono e as suas vestes cobriam o templo. We realize that our God is great. Great is the Lord. Nós percebemos que nosso Deus é grande, grande é o Senhor. And this sense, this sight of God's infinite goodness and excellence E esse senso, essa visão da excelência gloriosa de Deus, induces in us, ela dentro de nós it creates in us cria a conviction, uma convicção. a settled belief Nós cremos de uma forma concreta that God's favor is the greatest of all blessings, que a maior bênção que podemos ter é o favor de Deus and that God's disfavor is the greatest of all evils. e que o pior mal que podemos ter é o desfavor de Deus. You see, it brings us to believe Veja, isso traz a gente para that crer the greatest blessing that we could have in this life or that which is to come is the favor of God. que a maior bênção que podemos ter nessa vida ou naquela que está por vir é o favor do Senhor. And the worst curse that could come upon me in this life or that which is to come E a pior maldição que eu posso ter nessa vida ou naquela que está por vir is God's disfavor, é o desfavor de Deus, his displeasure, é o desprazer de Deus, his disapprobation. é a desaprovação de Deus. But it's not just simply a conviction, Agora, isso não é uma mera convicção. but it's a conviction that drives us Agora, é uma convicção que nos leva then to seek God's favor as our greatest good, que nos leva então para buscar o favor de Deus como o nosso maior tesouro and avoid his displeasure as our worst lot. e então tentar nos livrar do seu desprazer como se fosse a pior coisa que podemos ter. Now this fear is the gift of God. Agora, esse temor é um dom de Deus. It is implanted in us in our regeneration. Esse temor é implantado em nós na nossa We regeneração. read in Ezekiel
chapter 36, Quando lemos em Ezequiel 36, Ezekiel tells us that there is a day that will come Ezequiel nos diz que haverá um dia when God by His Spirit que pelo Espírito de Deus, will take out of us a heart of stone Ele tirará de nós um coração de pedra and replace it with a heart of flesh. e colocará no lugar um coração de He carne. will remove from us a heart that hates God Ele vai tirar de nós um coração que odeia a Deus and replace it with a heart that loves the Lord. e vai colocar no lugar um coração que ama o Senhor. And this is done by His Holy Spirit when He regenerates us, when He causes us to be born again, when He raises us into newness of life. E isso é trazido exatamente pela obra do Espírito Santo, quando Ele renova o nosso coração, quando Ele nos faz nascer de novo, quando nos traz em novidade de vida. And Jeremiah, in Jeremiah 32, also speaking about this regenerating work of God, E Jeremias no capítulo 32 também falando dessa obra regeneradora de when Deus, he tells us how God will renew us, will beget us again unto a living hope. quando diz que Deus vai nos renovar, nos vai trazer uma nova esperança, viva He esperança. says that He will give us one heart, Ele diz que Deus vai nos dar um só coração, a heart that is undivided, um coração que não é dividido, a heart that is one that we may fear the Lord. um coração que nos fará sempre temer ao Senhor. But as Christians, Nós como cristãos, just like when that seed of faith is planted within us, no momento em que aquela semente da fé é plantada em nós, we are called upon to exercise our faith, nós somos chamados para exercitar a nossa fé, that we are to labor to see our faith grow and become strong in the Lord, e nós então temos que trabalhar para fazer com que a nossa fé seja mais forte no Senhor. in the same way a Christian is to nurture fear, the fear of God. Da mesma forma, o cristão precisa exercitar-se no temor do Senhor. It's like a seed that is given to us, É como uma semente que nos é dada, that God plants in the soul of our heart, que Deus planta na alma do nosso coração, that by His Spirit we are to water and nurture and cause to grow. e que pelo Espírito nós então temos que cuidar e alimentar e aguar para que ele cresça. Well, some of the ways that I mentioned that to take place Bom, algumas das maneiras que eu mencionei que isso poderia acontecer was for us at the very beginning to meditate upon and think about that work of salvation, regeneration that God has done in us. A primeira coisa que eu disse foi exatamente que a gente tem que pensar na obra regeneradora que Deus fez em nós, Realizing that we are what we are, percebendo que nós somos o que somos, not because of what we have done, não por causa daquilo que nós fizemos, but because of what He has done. mas por conta daquilo que ele fez. And if God considered this, the fear of God, to be so important to plant it in my heart, E se Deus considerou que o temor do Senhor era tão importante que ele plantou no meu coração, how much more should I think it is important to keep it and to cause it to grow and to mature? quão mais importante será para mim buscar esse temor e fazer com que ele cresça. The fear of God grows out of and flows from meditating upon the law of God. Mas também o temor do Senhor brota da meditação da lei do Senhor. You see, we often think of God's law as just being a list of do's and don'ts. God saying, do this, don't do this. Normalmente a gente pensa na lei do Senhor como sendo uma lista de faça isso, não faça aquilo. And when we have an attitude like that towards God's law, it becomes to us burdensome, heavy. E quando a gente pensa assim em relação à lei de Deus, a lei de Deus se transforma em algo pesado, terrível na nossa vida. But the law of God is not a list of do's and don'ts. Mas a lei de Deus não é simplesmente uma lista de faça e não The faça. Bible tells us that the law of God is a picture of God
in His glory, God in His rectitude, God in His justice. A Bíblia nos ensina que a lei do Senhor é uma imagem da justiça de Deus, da santidade de Deus. That the law of God displays before us God's greatness. Que a lei de Deus coloca diante de nós, descortina diante de nós a grandeza de By Deus. looking at God's law, we come away saying, our God is great. Quando nós olhamos a lei de Deus, nós percebemos que o nosso Deus é grande. There is none like Him. Não existe nenhum Deus como Ele. That's why David says to us, we should meditate upon God's law day and night. É por isso que o salmista Davi nos diz que devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. And if we do, we'll be like what? We'll be like a tree planted by the water that grows up and becomes strong. E se nós fizermos isso, o que é que vai acontecer? Nós seremos como que plantados junto a ribeiros de água, uma árvore que vai crescer. Well, I don't have time this evening to go through again all of the things out of which this fear of God maturates, out of which it grows and matures. Bom, eu não tenho tempo para repetir tudo aquilo que faz com que o temor do Senhor nasça e mature. But I want to turn my attention to those fruits Mas eu quero falar nessa noite sobre aqueles frutos that are bore on the tree of the fear of God. que nascem na árvore do temor do Senhor. Think about how I just said that the Bible says we're like a tree planted by the water. Pense nisso, a Bíblia acaba de dizer que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, Its leaves will not wither, que as suas folhas não cairão and that it will bear much fruit. e que vai trazer muito fruto. You see, we have been planted by God, Veja, nós fomos plantados por Deus and God has planted in us His fear, e Deus plantou em nós o seu temor, that might bear fruit in our lives. para que isso possa frutificar na nossa vida. So what does this conviction, this action, bear in us? Então, o que é que essa atitude, essa convicção gera em nós? Well, the Bible says, first of all, that what it bears in us is a trust and confidence in God's name. Então, a primeira coisa que faz é gerar em nós confiança total no nome de Deus. You see, because it reminds us that our God is a rock. Isso nos faz lembrar que o nosso Deus é uma rocha. He is a strong and mighty tower. Ele é um castelo forte. There is nothing nor no one that is greater than the God who created heaven and earth and all that in them is. Não existe nada e nem ninguém que pode ser comparado com o Deus criador de todas as coisas, dos céus, da terra e de tudo que há. And for the Christian who knows God, E para o cristão que conhece a Deus, says, if God is for us, who can be against us? a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Who can do us any harm? Quem é que pode fazer algum mal a nós? Who can separate us from the love of God which is in Christ Jesus? Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Shall Jesus? things present or things to come? Será que coisas do presente ou do Shall futuro? things in heaven or things under the earth? Será que coisas dos céus ou da Shall terra? life or death ever separate us from God? Será que morte ou vida, qualquer momento, pode nos separar do amor de No, we Deus? are confident that in Him we are more than conquerors. Não, nós estamos absolutamente certos de que nele somos mais do que We vencedores. are confident that He who begun this good work in us will complete it unto the day of Somos Jesus Christ. confiantes de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo The Jesus. Bible says those who know the Lord, A Bíblia diz para aqueles que conhecem ao run Senhor unto His name, e que correm para o seu and they nome hide in it, e que eles se escondem no seu nome, because we are confident porque nós temos that confiança He nele, will never leave us nor forsake us. porque Ele nunca vai nos abandonar e nem nos That esquecer. He can do more abundantly than we could ever imagine or think. E que Ele pode fazer muito mais do que pudéssemos imaginar ou pensar. You see, the Christian that does not fear God is a Christian that is timid and fearful. Veja, um crente que não conhece a Deus é um crente que é tímido e tem medo. He is the kind of person that's afraid of his own shadow. É o tipo de gente que tem medo da sua própria sombra. But the Christian who fears God, Mas the um cri- man who fears the Lord, Mas um cristão que teme a Deus, um homem que teme ao Senhor, is confident
é confiante that our God reigns. que nosso Deus reina. Again, think of the life of Moses, Mais uma vez, pense na vida de a Moisés. man who feared God Um homem que temeu a Deus. and stood in the presence of Pharaoh, the most powerful man on earth in that day. E ele plantou-se na presença de Faraó, o homem mais poderoso daqueles dias. Think about Shadrach, Meshach, and Abednego Pense em Sadraque, Mesaque e Abednego, in the book of Daniel, no livro de Daniel. when they stood in the presence of Nebuchadnezzar, the king of the Babylonians. Quando eles ficaram na presença de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. He threatened him and said, "Don't you know that I have the power of your life in the palm of my hand?" Que os ameaçou, dizendo, vocês não sabem que eu tenho o poder da vida de vocês na minha mão? And they said, "You have no power. E eles disseram, o senhor não tem nenhum poder. If God chooses for us to die, we die. Se Deus escolher para que nós morramos, nós vamos morrer. If God chooses for us to live, we live." Mas se Deus quiser que a gente viva, nós vamos viver. Our God reigns, Nosso- not you, O Nebuchadnezzar. Nosso Deus reina e não você, Nabucodonosor. Our God is king, not you, O Nebuchadnezzar. Nosso Deus é o rei, não o senhor Nabucodonosor. And you can fall down in front of the golden statues all you want to, but as for us, we will serve the Lord. E você e todos os seus podem se dobrar diante da estátua que quiserem, mas eu e os meus amigos aqui temeremos somente ao Senhor. There's those three young Hebrew boys who are confident in the name of God. Veja, 3 jovens hebreus que foram confiantes no Senhor. But the fear of God will also bear the fruit of watchfulness in the Christian. Mas o temor do Senhor também vai trazer um outro fruto, que é o fruto de se guardar. You ladies have heard a seminar on keeping the heart. Vocês, mulheres, ouviram hoje um seminário, uma aula em guardando o coração. Proverbs chapter 4 and verse 23. You are told to watch and keep your heart. Provérbios nos ensina que nós devemos guardar o nosso coração. And if you read the context of Proverbs chapter 4, E se você vê o contexto de Provérbios capítulo you 4, see that the context is the fear of God and the gaining of wisdom. você vai perceber que o contexto é o temor do Senhor e o ganhar sabedoria. You see, this one who fears God and is wise is one who watches and keeps his heart. Veja, esse que teme ao Senhor e que tem sabedoria é aquele que guarda o seu coração. You see, the man who fears God is conscious of the state of his soul. Veja, o homem que teme a Deus, ele é consciente do estado da sua alma. We're conscious about the states of our physical being. Nós somos conscientes muitas vezes acerca do estado do nosso estado físico. People ask us all the time the question, how are you doing? As pessoas nos perguntam muitas vezes, como é que você está? How do you feel? Como é que você está se And sentindo? we answer it by saying, hey, I feel pretty good. E aí nós respondemos dizendo, eu tô me sentindo bem. There are no aches and pains. Não tá nada doendo Things are aqui. going well. As coisas estão indo bem. Our sister had a foot that was injured. Nossa irmã teve um pé que estava I see machucado. she has the brace off of it this evening. Aí eu vejo que não está mais ali And if I was to ask her, how's your ankle doing? She'd say, oh, a little sore, but it's doing okay. E se eu perguntasse para ela, como é que está seu tornozelo? Ela ia dizer, tá melhorzinho, tá melhor agora. But how is your soul this evening? Mas como é que está a sua alma What is essa the noite? state of your heart and your life before God? Como é que está o estado da sua alma e do seu coração diante de Deus? Are you keeping watch over your affections? Você está guardando-se em relação às suas afeições? Are you seeking to bring your thoughts captive to the obedience of Christ? Você está buscando fazer com que os seus pensamentos sejam trazidos à obediência de Cristo? Are you abstaining from those passions that war against your soul Você- by keeping watch? Você está se abstendo das paixões que fazem guerra contra a alma, guardando seu coração? You see, the fear of God sets us on guard. Veja, o temor do Senhor nos faz vigiar, It causes us to look carefully how we walk. nos faz olhar com muito cuidado os nossos As passos. Jesus told the disciples in the Garden of Gethsemane, Como Jesus disse aos discípulos no jardim do Getsemane, that they were to watch, watch, watch. que eles deveriam vigiar, vigiar, vigiar. Because the spirit was willing, but the flesh was weak. Porque o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. The fear of God also makes a man or woman a
person of holiness. O temor do Senhor também traz um outro fruto, que é a santidade. Hebrews chapter 12 and verse 14 reminds us that without holiness no man shall see the Lord. Hebreus capítulo 12, versículo 14 nos lembra de que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Now Paul talks about this holiness in the second epistle to the Corinthians. Bom, Paulo fala sobre santidade na segunda epístola aos Coríntios. He says to us, God has given to us many and great promises in the gospel of Jesus Christ. Ele diz, olha, Deus nos deu muitas e maravilhosas promessas no evangelho do nosso Senhor. I've been promised a new name. Foi prometido um novo nome. I've been promised a new inheritance. Eu fui prometido uma herança. I've been promised a white stone with my name written in it. Me foi prometido uma pedrinha branca com meu nome escrito I've nela. been promised a crown of glory. Me foi prometido uma coroa da glória. I've been promised that this mortal shall put on immortality and this corruptible shall put on incorruption. Me foi prometido que este corpo mortal se transformará em imortal e que essa corrupção se transformará em incorrupção. And then Paul concludes with these words. E aí Paulo conclui nessas palavras. Having therefore these promises, perfect holiness in the fear of God. Tendo então essas promessas diante de nós, busquem a santidade no temor do Senhor. You see, the Bible tells us that the fear of God causes us not to go into licentious ways of living. Veja, o que isso está nos ensinando é que a Bíblia, é que o temor do Senhor não vai permitir que a gente fique vivendo um modo de vida licencioso. But the fear of God, recognizing that we have been set apart for the Lord, causes us to pursue that holiness without which no man shall see God. Mas o temor do Senhor, que nos faz demonstrar separados do mundo, nos faz perseguir, então buscar essa santidade sem a qual ninguém verá o Now, Senhor. this is especially important for you young people. Agora isso é especialmente importante para vocês, You jovens. live in a world that is dark and full of sin. Vocês vivem num mundo que é escuro e cheio de pecado. And you face temptations daily. E vocês lidam com tentações You'll often diariamente. be tempted by ungodly companions. Vocês muitas vezes vão ser tentados por companheiros ímpios. You young ladies might pursue ungodly and unregenerate men. Vocês, meninas, podem até buscar, tentar achar um descrente, um homem Or descrente. maybe you young men will be tempted to want to date or to look after an ungodly woman. Ou talvez alguns de vocês, jovens homens, podem ser tentados a olhar para uma moça descrente. And Paul says to the Corinthians, listen, don't be fooled. E aí Paulo diz aos Coríntios, olha, não sejam enganados. Bad company corrupts good morals. As más companhias corrompem a boa moral. And the way to avoid those temptations E a maneira de se livrar dessas is tentações by nurturing this fear of God in your life, é nutrindo esse temor de Deus na sua so vida. that you will pursue those relationships that God has said are right and holy, just and good. Para que você busque os relacionamentos que a Bíblia diz que são santas, boas e perfeitas. You see, when you are tempted to sin, Veja, quando você é tentado a pecar, it is the fear of God that will strengthen you to say no to ungodliness and worldly lust and live soberly, righteously, and godly in this present evil age. é o temor do Senhor que vai fazer com que você viva de forma digna do Evangelho de Cristo nesse mundo perdido. And don't be deceived. E não seja enganado. Many young Christian people have fallen into very grievous sins because they have not feared the Lord. Muitos jovens crentes têm caído em pecados terríveis porque eles não temem ao Senhor. Not only does the fear of God produce holiness in us, Não apenas o temor do Senhor produz santidade em nós, but the fear of God will make one that fears the Lord deny himself. mas o temor do Senhor também fará aquele que o teme negar-se a si mesmo. And this self-denial is characteristic of the whole Christian life. E essa autonegação é o que caracteriza a vida cristã como um todo. Jesus said, if any man would come after me, if you would be my follower, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, se você quiser ser meu seguidor, you must deny yourself, pick up your cross, and follow me Você- into life eternal. você tem que negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz e me seguir até a vida eterna. But self-denial is
is not something that I just did once. Mas autonegação não é algo que a gente faz apenas uma vez na vida. Self-denial is the way I live my daily Christian life. A autonegação é a maneira com a qual eu vivo diariamente a minha vida cristã. And it is the fear of God that reminds me that not everything that glitters is gold. E é o temor do Senhor que me faz perceber que nem tudo que brilha é ouro. And that having all things doesn't bring blessing along with it. E que tendo todas as coisas desse mundo, isso não significa ser abençoado por So Deus. when we pray, oh God, give us our daily bread. Então quando nós oramos, Deus me dá o meu pão do cada dia. Don't give me too much that I would neglect you. Não me dê tanto que eu venha a negar-te. Don't give me too little that I would despise you. Não me dê tão pouco que eu venha a não gostar de ti. But give me that which I need that I might fear you with all of my heart, my soul, my mind, my strength. Mas dá-me aquilo que eu preciso para que eu tema o Senhor e te ame de todo o coração, com toda a força e de todo o entendimento. The fear of God brings humility. O temor do Senhor também traz para a gente humilhação. Paul, when he is writing to the Roman Christians, Quando Paulo está escrevendo para os romanos, who apparently were being tempted to be those who would hate the Jews, que estavam sendo tentados a ser antissemitas, those who would despise the nation of Israel because of their crucifying Christ. aqueles que estavam tentando hostilizar a nação de Israel porque eles tinham crucificado a Cristo. Paul writes them and says, that is not a godly attitude. E Paulo escreve para eles e diz: olha, essa não é uma atitude cristã. It was necessary for Jesus to die. Era necessário que Jesus morresse. And God did his work. E Deus fez a sua obra. And you must not gloat over the Jews, E vocês não devem se gloriar em cima dos judeus, lest you be conceited and fall in pride. para que isso não venha a ser orgulho para vocês. But you are to take heed and fear. Mas vocês precisam cuidar-se de si mesmo e temer. Because but by the grace of God, there you go. Porque se não for pela graça de Deus, o que aconteceu com eles vai acontecer com vocês It's também. easy to look at someone who's fallen into sin and then think proudly, oh, I'm glad I'm not like that person. É muito fácil para nós, quando vermos alguém caindo em pecado, nos gloriarmos dizendo: ainda bem que eu não sou como aquela pessoa. But the fear of God reminds me, I'm exactly like that person. Mas o temor do Senhor me ensina que eu sou exatamente como aquela pessoa. There is in me the ability to commit every kind of gross sin and unrighteousness known among men. O temor do Senhor me lembra que há em mim a potencialidade de cometer os pecados mais terríveis e inimagináveis que esse mundo pode produzir. And the only reason I don't is because of the grace of God. E a única razão de eu não fazer é por causa da graça de Deus. The only reason I don't is because the Spirit of God took me. E a única razão é porque o Espírito de Deus me pegou e me limpou como sendo seu. And he caused his fear to be implanted in my heart. E causou o seu temor para ser implantado no meu coração. And so the fear of God doesn't make us proud. Então o temor do Senhor não nos faz orgulhosos, It makes us humble. nos faz humildes. Our prayer is, Jesus, be merciful to me, a sinner. A nossa oração deve ser: Jesus, tem misericórdia de mim, um pecador. The fear of God makes men and women obedient. O temor do Senhor faz de homens e mulheres obedientes. When Moses prayed for the children of Israel in Deuteronomy, Quando Moisés orou lá em Deuteronômio pelos filhos de Israel, remember what's going on in the book of Deuteronomy. lembra o que estava acontecendo ali no livro de Deuteronômio? It is written by Moses in the last 2 years of his life. É escrito por Moisés nos 2 últimos anos da sua vida. And he has been traveling around with the children of Israel for 38 years in the wilderness. E ele já tinha andado e viajado pelo deserto 38 anos com os filhos de And the Israel. whole generation of those who had transgressed against the Lord have died and are dying. E toda aquela geração de pecadores contra Deus ou já tinham morrido ou estavam morrendo. Joshua and Caleb are only going to be the only two allowed to go into the promised land. Even Moses is not allowed by God
to go into the promised land. Apenas Josué e Caleb seria permitido que eles entrassem na terra prometida. Nem mesmo Moisés foi permitido que ele entrasse na And terra they are prometida. encamped in the plains of Moab, E eles estão acampando nos campos de Moabe, getting ready to cross over the Jordan River to go into the promised land. se aprontando para cruzar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. And Moses writes this second recording of God's working among his people for that new generation. E aí Moisés escreve essa segunda vez para lembrar às próximas gerações o que Deus queria que eles fizessem. And in Deuteronomy chapter 5, Moses prays and asks God E em Deuteronômio capítulo 5, Moisés ora e pede a Deus to give to that generation a mind that would fear him and keep his commandments. Ora a Deus que desse àquela próxima geração uma mente que o temesse e que guardasse os seus mandamentos. Together the fear of God. He said, God, give them a mind that will fear you, a mind that will fear you and keep your commandments. Veja como ele traz para esse conceito o temor do Senhor. Deus dá a eles esse temor, o temor do Senhor, para que eles guardem os teus mandamentos. That they will have a heart Para que eles- to walk in all of your ways. Para que eles possam ter um coração para andar em todos os teus caminhos. The Bible tells us in 2 Kings 18 that Hezekiah A Bíblia nos diz em 2 Reis 18 was one of the greatest of Israel's kings que Ezequias foi um dos grandes reis de Israel, because he kept God's commandment more than all the rest. porque ele guardava os mandamentos de Deus mais do que todos os outros. And he kept those commandments because he feared God. E ele guardava aqueles mandamentos porque ele temia a Deus. The Bible tells us that Nehemiah chapter 5 was a righteous governor. No capítulo 5 de Neemias, a Bíblia diz que ele era um governador justo, Because he feared God and didn't extort the people. porque ele temia o Senhor e ele não extorquia o povo. You see, the scripture says to us that these who fear the Lord keep his commandments. Veja, a Escritura diz para nós que aqueles que temem ao Senhor guardam os seus mandamentos. But the fear of God also produces boldness. Mas o temor do Senhor também produz coragem, The fear of God delivers us from the fear of men. porque o temor do Senhor nos livra do temor de homens. We often find ourselves getting in trouble Normalmente a gente se encontra em problemas, because we're afraid of what our friends are going to think about us. porque nós temos medo daquilo que os nossos amigos vão pensar de We're nós. afraid of what the world is going to think about us. Nós temos medo do que o mundo vai pensar de nós. We're afraid that somehow we are not going to be as good as everyone else. A gente tem medo que as pessoas não pensem que nós somos tão bons quanto os outros. But the Bible says that the fear of God produces boldness. Mas a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor produz coragem. Jesus put it in these words. Jesus coloca isso dessas palavras. Don't fear him who only can take your body, Não tema aquele que pode apenas matar o seu corpo, but fear him who can take your body and cast your soul into hell forever. mas tema aquele que pode pegar o seu corpo e a sua alma e colocar no inferno para sempre. The fear of God produces purity of worship. O temor do Senhor também produz pureza no culto. Men do not worship the way they should because they don't fear God. Os homens não cultuam da maneira que deveriam, porque eles não temem a Deus. Psalm 5, where David writes and says in verse 7, "In thy fear, O Lord, will I worship before you." O salmista Davi, no Salmo 5, diz: no teu temor, Senhor, eu adorarei ao Senhor. Nadab and Abihu, the sons of Aaron, did not fear the Lord. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, não temeram ao Senhor. And when God said to them they couldn't offer strange fire upon the altar, they did anyway, and they were consumed. E quando Deus disse a eles que eles não deveriam trazer fogo estranho ao altar, eles fizeram ainda assim e foram consumidos. Ananias and Sapphira in Acts chapter 5 did not fear God in their giving. Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, também não temeram a Deus sequer na sua oferta. And they lied to the Holy Ghost and were destroyed. E eles mentiram para o Espírito Santo e foram destruídos. So the fear of the Lord shapes and helps our worship. Mas o temor do Senhor ajuda a compreendermos o culto. Because we know we
don't worship the figment of our imagination. Porque nós sabemos que não cultuamos filamentos da nossa imaginação. But we worship the living and true God. Mas nós adoramos o Deus vivo e verdadeiro. And it is a fearful thing to fall into the hands of the living God, because our God is a consuming fire, the writer of Hebrews tells us. E o escritor aos Hebreus nos diz que é uma horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo, porque esse Deus é um fogo consumidor. We have a respect for those who are in authority over us. Nós temos respeito por aqueles que estão em autoridade sobre nós. When we go into the presence of powerful men, we put on respectful behavior. Quando nós vamos para presença de homens poderosos, nós agimos de forma respeitosa. How much more so if we go into the presence of the living God? Quanto mais deveria ser quando estamos na presença do Deus vivo. When we go into the presence of Him who created the heavens and the earth and all that in them is. Quando estamos na presença daquele que criou os céus, a terra e tudo que está no Into meio. the presence of Him who can destroy our body and cast our souls to hell forever. Na presença daquele que pode sim pegar os nossos corpos e as nossas almas e lançar no inferno para sempre. When Esther went into the presence of King Xerxes, she called for the nation to pray. Quando Esté foi para a presença do rei Artaxerxes, eu acho, ele pediu à nação que orasse. How much more should we fear as we come into the presence of God? Quanto mais eu e vocês deveríamos temer quando estamos na presença de Deus. Showing to Him and giving to Him that honor and glory that is due His name. Mostrando a Ele, dando a Ele essa glória que é apenas do seu nome. You see, that's what the third commandment's all about. Veja, é isso que o terceiro mandamento nos ensina. When God commands us not to use His name in vain, He's not just simply telling us don't use curse words that have my name in it. Quando Deus diz, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, Ele não está dizendo, não simplesmente diga, ai meu He's Deus. saying to us, when you come into my presence, you come with a holy awe and reverence, because I am the King, and beside me there is no other. Ele está dizendo, quando vocês vierem à minha presença, venham com temor e tremor, porque eu sou o Deus vivo e verdadeiro, e além de mim não há nenhum outro. But lastly, the fear of God also produces in us fellowship. Mas em último lugar, o temor do Senhor também produz em nós comunhão. David says, "Oh, how I love those that fear the Lord." Davi disse, como eu amo aqueles que temem ao Senhor. You see, what binds us together as Christian people Veja, o que é que nos une como povo cristão? is not a similarity of language, Não é o fato de termos a mesma not língua, a similarity of ethnicity, nem mesmo há uma similaridade étnica, but a similarity in that we as God's people fear the Lord. mas a semelhança de que nós, como povo de Deus, tememos ao Senhor. And what will be one of the great and glorious characteristics of heaven E qual será uma das grandes características dos is céus? that it will only be populated by those who fear the Lord. É que o céu será apenas terá apenas nele aqueles que temem ao Senhor. So let me ask you this question. Então me permita fazer essa pergunta a você. Do you fear God? Você teme a Deus? Do you have an idea of what it is that I have been talking about for the last hour as I have opened up God's Word to you? Você tem ideia do assunto que eu estou falando nessa última hora depois de abrir a palavra de Deus? Or have you thought to yourself, you know, this is really, I have no idea what this is, or no idea what he's talking about? Ou você simplesmente está dizendo, eu não tenho a menor ideia do que ele está dizendo, não sei o que ele está falando? Well, maybe it's because you're not really born again. Talvez seja porque você ainda não tenha nascido de You go novo. to church, Você vai para a you igreja, sing the songs, você canta os you hinos, participate in the activities. você participa das But atividades. if there is no fear of God in your heart and in your life, the scripture says you are not the child of God. Mas se não há temor do Senhor no seu coração, a Bíblia diz que você não é um filho de Deus. Now, I'm not saying that the fear of God in your life has to be
full-blown and mature. Eu não estou dizendo que o temor do Senhor na sua vida precisa ser já maduro, Because many of us as God's people are weak and immature. porque muitos de nós, como povo de Deus, somos fracos e Recognize imaturos. the fear of God in us, but it is not strong. Nós reconhecemos o temor de Deus em nós, mas ele não é forte. And what must you do? E o que é que você, You nesse must caso, humble precisa yourself fazer? before God. Você precisa se humilhar diante You de must Deus. ask and seek and knock that God would give you a growing fear of His name. Você precisa pedir, bater e clamar para que Deus faça crescer em você esse temor That dele. God would teach you to fear Him with all of your heart, your soul, your mind, your strength. Que Deus ensine a você a amá-lo e de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. That you would meditate upon those things that produce that fear in us and causes it to grow and to mature. Que vocês meditem nessas coisas que fazem com que esse temor do Senhor cresça e amadureça. Not neglecting that, exercising yourself in the means of grace. Não negligenciando, evidentemente, o exercício diário nos meios de graça. That you might know all the full blessings that come from fearing God. Para que vocês também conheçam a maravilha e todas as bênçãos que vêm para aqueles que temem a You Deus. might know the blessing that Jesus promises us in Isaiah chapter 16 verse 5. Para que você conheça então a promessa maravilhosa que Isaías nos faz no versículo 5 do capítulo The heart 60. of those who fear me will be enlarged. O coração daqueles que me temem será enlarguecido. God will make you a people of a great heart. Deus fará de vocês um povo de um grande coração. Peter says to us, Pedro nos diz: fear God. temei a Deus. Let us pray. Vamos orar. Our Father and our God, how we bless you and thank you for the salvation in Jesus Christ. Nosso Deus e Pai, como nós te adoramos e te agradecemos pela salvação em Jesus Oh Cristo. Lord, as we turn our attention upon all the blessings that you have given to us, Senhor, quando nós olhamos e percebemos todas as bênçãos que o Senhor nos deu, we stand dumbfounded. nós ficamos impressionados. We are speechless. Nós ficamos calados, Because there is no God like unto thee, full of loving kindness and mercy. porque não há um Deus como o Senhor, cheio de graça e Oh misericórdia. Father, I pray for your congregation here in Salvador. Senhor Deus, eu oro pela tua igreja aqui em Salvador. I pray, oh Lord, that you would teach us as your people to fear your name, Que o Senhor nos ensine como seu povo a temer o teu nome. that we might stand strong in the Lord, Que nós nos mantenhamos firmes no Senhor. and that we might show forth the praises of him who has called us out of darkness into his marvelous light. E que nós manifestemos a luz daquele que nos chamou das trevas para a sua Father, for this maravilhosa we do luz. thank you and praise you in Jesus' name. E Pai, por isso nós te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus. Amen. Amém. Let us rise. As we go out from this place in anticipation of service to our Lord and Savior Jesus Christ throughout this next week, let us go out with God's benediction. Ao sairmos nessa semana para viver a vida cristã no temor e debaixo do temor do Senhor, vamos sair debaixo da sua bênção. Look up and receive God's good word. Olhem e recebam a boa palavra do Senhor. Jehovah bless you and keep you. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Jehovah make his face to shine upon you and be gracious to you. Que o Senhor vos faça com que sua face resplandeça diante de vocês. Jehovah lift up his countenance upon you and give you peace. E que Ele levante a sua face e vos dê a paz. Go forth in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vai, irmãos.